me guia a toda verdade, doce Espírito, meu amigo, me leva. Tá aqui, essa moça aqui é que vai ter o debate comigo, o bicho vai pegar, tá? O bicho vai pegar. Eu vou até começar logo aqui, me antecipando a esse debate logo. Eu gosto de ver voar banda, nem que seja as minhas. Luana, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Tá? Muito respeitoso, sem zoação. Espero que ela não leve por zoação. Se o Espírito Santo veio a ter com Maria, Jesus Cristo é filho de Deus ou do Espírito Santo? Interessante essa pergunta, né? Como é que a gente resolve isso? Hein? Já que muita gente diz que o Espírito Santo é uma pessoa, será que... Não sei, né? Juca, fala do seu debate com a Luana. Estou torcendo por você. Deus é um e não três. Isaías, a gente tem uma diferença, mas nisso aí a gente tá junto, cara. Deus é uno e não triuno, tá? Obrigado pela doação aí, cara. Pode responder hoje. Terça tem muito mais. Pode... Melhor. A live era para ser sobre o sol, mas eu sei que a Luana tem sangue no olho. Mas eu sei quanto eu... Aí, Luana, se quiser entrar para responder, pode entrar. É bem-vinda. Quem vai ganhar com isso é os inscritos. Eita, só. Olha, mesmo... Agora, quero dizer uma coisa, viu, galera? Mesmo com pessoas que pensam diferente, um exemplo disso é o pastor Max. Ele também acredita que Deus é triuno, tá? Certo? E mesmo assim eu aprendo com ele, tá bom? Não estou aqui desvalorizando, estou dizendo que a gente tem pensamentos diferentes. Então se inscreva aí no canal do pastor Max, tá? É um cara que tem muito conhecimento a passar. Independente da gente concordar ou não com a pessoa. A Luana Martins também tem muito conhecimento, independente de eu concordar 100% com ela ou não. Ela tem muito conhecimento a passar para vocês. Então se inscrevam também no canal da Luana, tá? E eu tô doido para saber essa resposta da Luana aí, né? Porque se o Espírito Santo é uma pessoa e veio a ter com Maria, eu não sei não. Complicado para saber quem é o pai de Cristo nessa hora, né? Essa sim é a minha irmã Luana. Cara, muito bom ter você aqui. Mas eu tenho que deixar vocês curiosos. O pessoal tá esperando por esse debate, não sei por quê. O povo tem que ficar curioso, né? Senão perde a graça, né? Né? Mas, Luana, eu não tô zoando, não. Eu tô perguntando porque é verdade. Olha só, na Bíblia fala que o Espírito Santo ia ter com Maria. A galera que acredita que Deus é três, dizem que o Espírito Santo é uma pessoa, um ser. Vou até botar o carregador. Complica um pouquinho, porque aí fica aquele pensamento. Se ele é uma pessoa... Sim. E ele teve com Maria... Essa pergunta é muito boa. É muito boa. Cristo é filho do Espírito Santo ou de Deus? Como é que fica a parada? Então, vou explicar. Você pode meter uma pergunta para mim também, se quiser. Tá de boa. Vou explicar essa questão aqui, por quê? Depois no debate eu vou preparar os textos para você, bem legal, tá? É o seguinte, o Espírito Santo, ele não é igual aqueles anjos lá do Gênesis 6, que vieram ter relação com as mulheres e ter filhos gigantes, entendeu? E fazer híbrido. O Espírito Santo não é isso. Porque isso seria um absurdo. Você não concorda? Como é que pode isso, né? Se Deus condenou aqueles anjos por terem feito filhos com o humano, então, peraí, o que aconteceu com o Espírito Santo ali em Maria não foi uma relação sexual.
Já para começo de conversa, né? Porque a gente vê isso acontecer e Deus condenando isso. O Espírito Santo, ele veio sobre Maria. Quando Jesus fala que o Espírito Santo viria sobre nós e habitaria em nós, quando Jesus diz assim, ó, ele habita convosco e estará em vós, porque ele habitava em Jesus e depois ele viria sobre os discípulos e estaria habitando dentro deles. Foi o que aconteceu com Maria. Ele veio sobre ela, ou seja, ele habitou nela. E o Espírito Santo, dentro da Maria, gerou Jesus. Porque o Espírito Santo, ele é a figura da mãe. Porque tem o pai e tem o filho. Uhum. Então, o Espírito Santo veio gerar Jesus. Entende? Ele veio sobre Maria, né? E como ele vem também sobre todos os profetas, como ele veio sobre Jesus e os discípulos e todos aqueles que creem em Jesus. Então, não tem nada com aquela aberração que a gente vê lá no Gênesis 6, né? Dos gigantes e tal. Então, seria loucura, né? Mas, vê só uma coisa. O que é interessante é o seguinte. Cristo, parece que Cristo deixa sempre de fora o Espírito Santo. Em João 10, eu vou aqui compartilhar aqui para o pessoal perceber a tela. Isso aqui é só um começo. É lógico que a Luana também vai botar muita coisa para mim responder também. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Mas não... Interessante. Porque não tem eu e o Pai e o Espírito Santo somos um. Aqui só tem eu e o Pai somos um. O Espírito Santo é desvalorizado por Cristo e Deus. Nessa hora, assim, ele fica de fora. Eu tenho outras passagens que sempre ele é deixado de fora. Mas no começo da criação falava o Espírito de Deus paira sobre as águas. Quer dizer, eu pessoalmente... Tá, Luana, com todo respeito, você sabe que eu admiro demais seu trabalho. A gente vai ter um debate extremamente respeitoso, amigável. Eu penso que o Espírito Santo, ele é a força ativa de Deus. Eu na minha vida, já tive muitos problemas com isso. Eu já cheguei a duvidar disso aí que eu acredito. Pesquisei. Aí depois pesquisei de novo. Aí, porque sempre... Eu acho que até você uma vez, eu acho que você disse que entrou também em dúvida, não sei sobre o que, eu estava lendo lá, assistindo um vídeo seu, você falou que você também teve dúvida sobre alguma coisa e depois voltou a ter a fé sobre uma dúvida que você tinha tido. Então, eu também tive dúvida sobre essa questão, mas hoje eu acredito sim que Deus, meu posicionamento, eu acredito que Deus ele é absoluto, não existe nenhum Deus igual a ele, mas que existem os outros deuses, tipo, Cristo é um Deus, só que no meu pensamento ele não é tão elevado quanto o Pai. Então, veja aqui, em João 10:30, bota, eu e o Pai somos um. É lógico que esse um aqui não é que eles estão no meu pensamento, no mesmo ser. Mas a maneira de pensar e a força ativa, que é o Espírito Santo, a mesma que age em Deus, age em Jesus Cristo. Pelo menos é o meu pensamento. Porque desse jeito fica mais fácil, só finalizando, fica mais fácil o entendimento de o Espírito Santo descer sobre Maria e Maria fecundar. É uma força ativa que agiu sobre ela. Porque se fosse uma pessoa... ficaria muito esquisita a Bíblia. Mas pode ficar à vontade. Então, a gente tem que pegar todos os textos, porque a Bíblia ela não pode se contradizer. Então, o que acontece? Vai ter textos que vai falar do Pai e do Filho, vai ter textos que vai falar do Espírito Santo, vão ter textos que vai falar só do Pai ou só do Filho. Isso aí não elimina, não anula uma coisa não anula a outra, entende? Se Jesus está falando aqui, eu e o Pai somos um, é porque ele estava falando da relação dele com o Pai. Isso não quer dizer que não tenha o Espírito Santo. É como Jesus faz lá em João 17 a oração intercessória, que ele diz assim, ele ora ao Pai e ele diz, eu rogo para aqueles que hão de crer em mim,
já estou falando italiano, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. E aí ele fala para os discípulos e fala para nós, né? Para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Como que nós podemos ser um? Só o Espírito Santo que capacita isso, porque lá na bênção apostólica, lá de Coríntios, se eu não me engano, depois eu pego, ele fala, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Quem é que promove a comunhão? Quem é que nos leva a isso? Só o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que faz esse trabalho. E é o Espírito Santo que está presente aqui agora, porque Jesus foi à destra do Pai. E quem está conosco aqui é ele que é o onipresente. É ele que habita naquele que crê em Jesus, né? Jesus fala dele como uma pessoa, mesmo terceira pessoa. Aí você citou Gênesis 1. Olha que interessante, Gênesis 1 mostra os três ali. Porque quando ele diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Concordo. No princípio, como assim no princípio? Lá em Apocalipse, Jesus diz, eu sou o princípio. Concordo. E o fim. E aí, João 1 fala assim, todas as coisas foram criadas nele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Opa! Então, o no princípio, quem é? Jesus. No princípio, Deus criou. Elohim, que é uma palavra plural, mas o verbo é singular. Criou. Olha só. Mesmo que ele seja pluralizado, o verbo é singular, porque ele é sempre uma unidade. E aí, depois disso, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você já vê as três pessoas ali. Só que, assim, minha linha de raciocínio, tá? Respeitosamente, é um pouco diferente. Veja só. O princípio. O que é princípio? Porque, por Deus ser sempre eterno, o Pai não tem princípio. Senão entraria em contradição com o que a Bíblia ensina. Lá fala que Cristo é o primogênito da criação. E dentro da criação ele é unigênito, ele é especial. E o Espírito Santo, ele continua sendo como se fosse uma força ativa. Se você precisar de alguma passagem, me avisa, tá? João 22, 20. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E parece que Cristo tem o Espírito Santo, Deus tem o Espírito Santo, então continua me parecendo ser uma força ativa que é transmitida. Aqui o próprio Cristo está passando o Espírito Santo. Ué, quem é que mandou Jesus? Eu penso que Cristo veio porque ele quis, mas sim, assim... Ele mas ele quis, foi enviado, realmente. Mas ele não foi enviado pelo Pai? Pois é. Sim. O Espírito Santo é dado por ele. Mesma coisa. Da mesma forma que o Pai envia o Filho envia o Espírito Santo. Sim, eu concordo com você, Luana, eu concordo. A questão é que a Bíblia fala que Cristo é o primogênito da criação. Quer dizer, que antes do surgimento de Cristo não existia a criação. O que existia era só o Pai. Então vamos lá. Vai lá em João 3,16. Centro do Evangelho. Vamos lá. Só um minuto. João 3,16. Esse aí todo mundo sabe de cor. Pronto. Olha aqui. Compartilhando aqui, que tem que ser justo o negócio. É esse aqui? Confere. Vai, lê aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Sim, mas... Filho unigênito. Sim. Unigênito. Ou seja, não há ninguém como ele. Ele é único. Concordo. E eu vou lá em Hebreus capítulo 1.
Quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, é por quê? Porque, olha só, primogênito não tem o significado de primeiro nascido. Não é que Jesus foi o primeiro criado, ok? Por quê? Porque senão, Jacó, que recebeu a primogenitura do irmão que renunciou, né, e ele é chamado de primogênito, porque ele tinha a primazia, ele tinha a bênção de Deus de primogenitura, né? Mesma coisa, Efraim e Manassés, né? Efraim recebe a benção da primogenitura. Quando Jesus é o primogênito da criação, isso não quer dizer que ele é o primeiro criado, né? Mas que ele tem a primazia sobre toda a criação. Por quê? Porque ele não é o primeiro de criado, ele é unigênito, e ele, olha aqui, Hebreus 1, lá do versículo... eu vou começar do versículo 1, você vai até... Você lê aí, Hebreus 1, vai lendo. Hebreus 1. Só pegar aqui a Almeida corrigida. Pronto, Hebreus 1. Partilhando. Leio 1. Pode ir, Leandro, vai ir para frente, vai. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Por quem fez o mundo. Olha, Deus fez o mundo por ele, por Jesus. Por isso que João 1 diz que sem ele nada do que foi feito se fez. E Paulo diz também que Jesus é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Isso quer dizer que sem o Filho o Pai não faria nada. O Pai não criou nada sem o Filho. Eu concordo com você, continuo concordando com você. Vamos lá, vamos para frente. Fala que ele é o primogênito da criação. Só que na Bíblia não fala em canto nenhum que teve uma disputa para quem seria o primogênito. Já que ele foi o primeiro. Não, de jeito nenhum. Claro que não. Ele é único, ele é filho único, como a gente leu lá em João 3,16. Se a gente sabe que ele é único, então ele foi criado extremamente especial. Ele é o mestre de obra da criação junto com Deus. Aí que tá. Tem a diferença entre filho gerado e criatura. Adão foi criado por Deus. E Adão não era chamado filho. Mas Cristo é criatura. Gerado, já que Deus não tem útero, não tem essas coisas para gerar. Tá entendendo? Tipo assim, ele com certeza ele foi criado de alguma maneira. Lógico que não com o mesmo material que Adão e Eva. Como é que Jesus ele diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Mas se relacionando a nós. Ele nunca faz isso se relacionando a Deus, já que Deus é sempre eterno. Ele é o princípio e o fim. Quer dizer que ele é eterno. Para a criação. Se existe um princípio, tudo bem, esse princípio é dado a Cristo. Eu não discordo de você. O problema é que nós não podemos dar o princípio a Deus, porque Deus é sempre eterno. Sempre eterno destrói até todas as argumentações dos ateus. Então, Deus ele está num status onde Cristo, os anjos, os humanos, os demônios, não pode alcançar. Ele é sempre eterno, ele sempre existiu. Então, Cristo, olha só, Cristo fala de um princípio, mas como pode falar de um princípio um Deus que é eterno? Esse é o problema. Um Deus que é sempre eterno, que sempre esteve lá, não para Deus não tem o princípio, não tem o fim. Só existe o princípio para a criação e o fim só existe para a criação. Assim Deus queira. Então a minha argumentação... Quando Jesus ele coloca, eu sou... Entende? Quando você fala assim, você fala para o teu filho, olha, a regra nessa casa é essa. Televisão ligada até tal hora. Exemplo. Ah, pai, mas você
é o líder da casa, você é a regra, você faz a regra, entende? Uhum. Então, não, para você a regra é essa, mas eu sou o líder da casa, então eu faço a regra, eu que determino, entende? Então, quando Jesus diz, eu sou o princípio e o fim, ele não está dizendo que ele tem um princípio e tem um fim. Ele está dizendo que ele é o princípio e o fim. Ou seja, é uma declaração muito, muito forte, porque ele usa o eu sou. O mesmo eu sou que Moisés ouviu quando falou com Deus lá no Monte Sinai, diante da sarça ardente, e ele diz, Senhor, qual é o teu nome? Que eu tenho que falar, né? Quando eles perguntarem qual é o seu nome. E aí ele responde, eu sou o que sou. Diga para eles que o eu sou mandou você. E Jesus muitas vezes usa esse termo, eu sou. E pegavam em pedras para matá-lo quando ele usava essa expressão. Porque isso aí é só Deus que pode dizer. Entende? Então, quando ele fala aqui, ó, lá em Hebreus 1, ele vai falando assim, ó. Lá no versículo 6 ele diz assim, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Olha que coisa, como é que Deus ia dividir a glória dele com um outro ser, se esse outro ser fosse um ser criado, ele não poderia receber adoração, por mais que ele fosse bom ou vencesse, como Jesus venceu. Mas como que ele recebe adoração? Não pode receber adoração. A adoração é só a Deus. Mas... E aí ele diz, e quanto aos anjos diz, faz os seus anjos espíritos e seus ministros labareda de fogo, mas do filho, diz, lá no versículo 8 de Hebreus 1, mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O Pai se volta ao Filho e diz, ó Deus. Cara, o Pai está chamando o Filho de Deus. Ó, eu entendo o que você está falando, Luana, só que o seguinte, o nosso Deus, ele é onipotente. Então, se o nosso Deus é onipotente, por que um Deus onipotente não poderia deixar Cristo administrar sua criação, já que ele o representa, é o mais parecido com o próprio Deus? Tipo assim, se Deus não pode fazer isso, então automaticamente a onipotência dele é retirada. Em que sentido Deus não pode fazer isso? Olha só, você disse que os anjos teriam que adorar ao Deus. Então, por isso que Cristo tem que ser Deus. Então, por isso que Deus tem que, o Cristo tem que ser Deus. Só que é o seguinte, eu vou usar agora, lógico que é muito difícil a gente enquadrar Deus nas concepções humanas, tá? Isaías quis entrar aqui, não vai ser um debate, mas... Jesus. Você ia debater comigo, né? Ele quer um debate depois. Vamos deixar a Luana primeiro ter o debate lá comigo, depois ela vê esse então, debate. Essa pergunta que o Juca fez primeiro, não foi respondida ainda, lá do começo. A primeira. Ué? O Espírito Santo sobre Maria. Se o Espírito Santo... Eu respondi, se você não ouviu, filho. Volta lá no vídeo. Falou que ele gente, com muito carinho para não dar treta, pelo amor de Deus. Você falou Mas que ele... Deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa aqui. A voz do Isaías está tendo uma pequena queda, tá? Luana, vê isso aqui, ó. Olha que coisa linda, o próprio Cristo falando. Olha só, bem aqui, ó. E Jesus clamou, né? E disse, quem crê em mim, crê não em mim. Olha só que coisa maravilhosa. Mas naquele que me enviou. Peraí. Desculpa fazer essa pergunta, mas peraí. Ele não é Deus
Sim, mas ele está confirmando o seguinte, é como quando perguntaram para ele, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco, não entendesse ainda que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Quem olha para mim, quem me vê a mim, vê o Pai, né? Então, quem crer em mim, ou seja, eles queriam ver o Pai. Ele fala, quem crê em mim vai crer no Pai. Quem crê em mim está crendo no Pai. Mas, Lu, eu vou te chamar assim com muita educação. Lu, ninguém pode ver a Deus, nem os próprios anjos podem ver a face de Deus. Justamente, é por isso que a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Exatamente. Ele foi enviado. Mas ele foi enviado porque ele veio como homem. Não, eu concordo que ele está como homem e que ele já existia. Eu concordo com isso. Tá? Ele não está mais como homem. Tudo bem, não está. Mas é que ele mesmo, olha só, ele sempre dá referências que o Pai é superior. Aqui ele fala, ó, e Jesus clamou, quer dizer, né? Ele falou, né? E disse: quem crê em mim, crê não em mim. Quer dizer, a pessoa não. Quando a pessoa está crendo em Jesus Cristo, não é nele que está crendo. Está crendo no Pai, consequência. Quer dizer, se ele foi enviado por alguém, existe uma autoridade maior. Isso, exatamente, Lucas. Exatamente. Tem o poder de mandar nele para que ele vá para algum canto. Exatamente. Olha, eu não vou alongar isso. O debate. O próprio Jesus, Lucas, o próprio Jesus falou: aquele que envia é superior àquele que é enviado. Ou aquele que é enviado não é maior do que aquele que enviou. Beber teu sangue numa taça de cristal, viu, Luana? Então, então, mas tudo bem. Vamos lá. O que acontece? Jesus fala muito da humildade, né? E ele fala assim, ó, quem se exalta será humilhado. Quem se humilhar será exaltado. E Jesus sempre, como homem aqui, ele sempre se humilhou e exaltou o Pai, e dava glória ao Pai o tempo inteiro. Isso não quer dizer que ele não tenha glória, isso quer dizer que ele, nesse momento, como homem, ele tinha que se humilhar. E aí, ele dá glória ao Pai, e agora, depois da sua ressurreição, quem dá glória a ele é o Espírito Santo. Mas ele também continua se submetendo ao Pai, no céu. Você não vê lá em Apocalipse 3,12, quando ele fala... Mas a gente leu Hebreus 1 aqui, o Pai o exalta, o Pai o exalta. Da mesma forma, ele não fica menor do que o Pai, a autoridade é a mesma, o Filho tem a mesma autoridade do Pai. Agora, ali quando ele fala, teu trono, aquilo ali é uma citação do Salmo 45. O Salmo 45, você tem que interpretar Hebreus dentro do seu contexto original. Você vai lá para Salmo 45, está falando de quem? Do rei Messias, claro, do rei Salomão, né? E que é o tipo do rei Messias. E quando fala teu trono, ó Deus, Elohim, esse título que é dado ali não significa que ele seja o próprio Deus Todo-Poderoso. Tá entendendo? Ele não é o próprio Pai, mas ele é todo-poderoso. Não, mas aí só um pode ser todo-poderoso. Ele afirma, não, ele é o poder de Deus. Paulo diz, nós pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Ele é o poder de Deus. Quando Paulo ele é a palavra de Deus. Nele foram criadas todas as coisas, sem ele nada que foi feito se fez. Nele foram criadas todas as coisas, sem ele nada seria criado. Nada disso ele é o poder de Deus. Nada disso aí elimina o fato de que há um pai acima de um filho. Nada disso impede. Deixa eu botar um pequeno adendo. Olha só. Isso aqui para mim, é lógico que a gente vai ter esse diálogo, ou debate, como o pessoal quer, mas é uma das pessoas que eu mais aprendo no YouTube, não estou fazendo média, tá? É a Luana. De vez em quando eu assisto os vídeos dela. Não sempre eu tenho tempo de pegar ao vivo, então depois eu estou indo lá assistir e vendo a mentalidade. Também tenho assistido alguns vídeos do Isaías e de outras pessoas. Eu, pessoalmente, o que eu penso é o seguinte, eu acho muito estranho. Isso aqui é algo pessoal, não estou aqui falando pela fé de ninguém, cada pessoa tem direito de exercer sua fé, já que o Pai deu livre-arbítrio a todos. Eu acho muito estranho um Deus ter que diminuir sua glória, vir como humano,
ser maltratado como humano e depois ser sacrificado para ele mesmo. Luana. Você vê como ele nos amou, porque se ele não fosse Deus, ele não poderia ser chamado de Salvador, porque o Pai, ele é o Salvador, ele é chamado de Salvador, Deus dizendo, eu sou o Salvador, e aí Jesus vem e ele é o Salvador. Se a gente negar que Jesus é o autor da salvação, aí o problema fica muito maior. Não, se você negar que Jesus é o Salvador... Eu não nego o texto. Sim, ok. Então, vamos lá. Se Jesus é o Salvador, só Deus poderia salvar a humanidade, porque nenhum homem poderia salvar a si mesmo. Só Deus poderia promover essa salvação. E ele veio, ele desceu, ele se humilhou à forma de homem para nos salvar, por amor a nós. E ele se humilhou à forma de homem, morreu numa cruz, ressuscitou, voltou para a sua glória, e aí um monte de mané agora quer descer ele para a posição de homem de novo. No próprio texto, quem exalta Jesus? Eu não quero descer Cristo para a posição de homem. Depois dele ter se humilhado por amor ao ser humano. Eu não quero descer Cristo para a posição de homem, tá? Eu continuo afirmando que Cristo é um Deus, ele só não é tão poderoso quanto o Pai Celestial. Olha só, vamos lá. O texto diz o quê? Que ele foi exaltado por quem? Ele obedeceu até a morte de cruz. De tal maneira que alguém o exaltou acima de Deus o exaltou soberanamente para que ao seu nome todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor. Querido, você vai ter que dobrar o seu joelho diante dele. E ele é glorificado soberanamente. Se ele não é Deus, se ele é um homem comum, ele não pode receber essa adoração. Olha só, sim, para a glória de Deus Pai. Sim. Foi Deus. Mas quem está sentado com o Pai no trono é ele. Olha só, a pergunta. Se Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso, quem o exaltou acima de tudo? Foi alguém que está acima dele. Alguém que está acima dele o exalta. Essa é muito óbvio. Então, essa aqui, a questão, sabe o que é? Quando a gente fala de Deus Todo-Poderoso, se confunde a palavra Deus, porque Deus é um título e não é o nome do Pai, entende? Não, a questão não é essa. Quando eu falo Pai... Apesar de eu não acreditar, eu estou te ouvindo porque eu quero entender esse pensamento que é tão diferente do meu. Respeitosamente, eu quero entender. Não estou dizendo que vou acreditar, tá? Uhum. Mas eu respeito e quero entender. Porque, assim, quem somos nós para ser dono da verdade, tá? A Bíblia realmente é muito difícil de ser interpretada, já que nenhum ser humano tem a capacidade de entender a Deus, porque se um ser humano entender a Deus, ele é levado ao status de Deus e Deus se rebaixa. A própria palavra diz que Deus é incompreensível. Mas, lógico, cada um tem uma linha de raciocínio. Então, assim, é por isso que Jesus disse que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque só através do Espírito Santo que nós podemos entender a Deus. Entender as coisas do Espírito, entender a palavra de Deus. Não nos leva à contradição. O Espírito Santo não nos leva à contradição. Se o próprio Jesus disse que o Pai é maior do que ele, tá? Se o próprio apóstolo Paulo disse que Deus é a cabeça de Cristo, então por que vamos dizer que Deus é Pai e Filho ao mesmo tempo? E o Espírito Santo três? Sendo que a Escritura demonstra a unidade de Deus. Deus é um só. Sabe o que é? O unitarista, ele tem a mania de confundir o trinitarista com o unicista. Eu não sou unicista, eu não digo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Sim, o problema, Luana, é que o unicismo é a conclusão lógica do trinitarianismo. Não, o unicismo não tem lógica. Não, presta atenção. Escuta. Se você disser que Deus, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, consequentemente, você está afirmando que os três são a mesma pessoa. Não. Os três são uma unidade. Não, uma unidade pode ser um grupo. Família. É um grupo? Uma unidade. É como eu e o meu marido somos um. Então são dois. Somos uma carne. Não, eu estou dando um exemplo.
Quando você fala o marido, o homem e a mulher são uma carne, isso não quer dizer que eles viram uma pessoa só. Quer dizer que agora eles estão unidos numa carne só, num propósito. Tudo bem. Então, uma família, a triunidade é uma família. É Pai, Filho e o Espírito Santo, que é a figura da mãe. Acabou. Só que, mesmo assim, você continua sendo 2 em número. Uma só carne não significa que os 2 são um literalmente. Por exemplo, você tem um casal. Vamos lá, você tem um casal. Se a mulher morrer, o homem morre junto com ela? Já que são um? Não, mas não, aí... ele fica viúvo, entendeu? Aí, Isaías, me desculpe, não estou mas Deus não morre, né? Juca, olha só, porque eles lá no céu não morrem, né? Não, presta atenção, a unidade, ela não é literal e absoluta, como a Trindade determina. A Trindade determina que Pai, Filho e Espírito Santo são um absolutamente. Meu querido, você tá querendo humanizar a triunidade de Deus, olha que absurdo, porque olha só... Não, você está fazendo uma comparação esdrúxula, porque você diz, se a mulher morreu, o homem fica viúvo. Querido, Deus é imortal, você sabia? A triunidade de Deus não é que um pode morrer e um não morreu. Jesus é Deus, Jesus morreu. Sim, mas ele veio como homem, bênção de Deus, ele veio como homem, ele morreu e ele voltou para a sua glória, porque agora ele é eterno, ele sempre foi. Jesus é homem. Jesus morreu e ressuscitou. Simples. 1 Timóteo 2,5. Olha aí, Juca. Olha a chave interessante agora da questão. Olha o que eu falei antes, hein? Olha o que eu falei antes. Eu não concordo com a Luana, mas com essa afirmação do Isaías também eu não concordo. Pô, é foda. Você vê que isso aí é perigoso. Você vê que isso é perigoso. Jesus não era homem. Juca, olha só. Se você negar a humanidade de Jesus, você está cometendo um erro de interpretação muito grave. Porque Jesus, ele veio como homem, mas ele não é mais homem. Eu não acredito nem que a gente é homem, porra. Não, mas em carne, imagine Cristo. Olha só. Deus criou Adão. Adão não é homem, então? Adão é o quê? Deus Juca, Adão. Olha que interessante esse negócio aí. Agora você falou uma coisa interessante. Olha só, o Isaías, ele crê que Jesus não existia antes de ser gerado no ventre de Maria. Ou seja, que ele é menor do que Moisés, do que Abraão, do que todos os que vieram antes dele. Não. Eu não falei que é menor que Moisés, nem que Abraão, não. Eu falei. Mas se ele não era antes, porque João Batista declarou, ele era antes de mim. Não, olha só. Existe uma coisa chamada primazia e superioridade. Isso aí não significa que tem que nascer antes para ser superior. Entendeu? Se ele veio depois, ele nasceu no momento certo, é o Messias, ungido. Isso aí eu não nego, ninguém pode negar. Ele é superior a Moisés, superior a Abraão, superior a todos. Porém, então a gente tem que apagar o primogênito da criação da Bíblia. Não, mas primogênito da criação não significa que ele é o primeiro a ser criado, lá no princípio do mundo. Significa que ele, olha só. Eu até expliquei isso aí antes. Olha só. Estou ouvindo. Presta atenção. Existe uma criação que é realizada por meio de Cristo. Por meio de Cristo, porque fomos criados em Cristo Jesus para toda boa obra, Efésios 2:10. Então, a criação espiritual, que é realizada por meio de Jesus, ele é o primogênito. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele ressuscita para um estado de eternidade, tá? E a partir daí, ele se torna o primeiro de uma nova criação, entendeu? Ele é o primogênito nesse sentido. É o primeiro a ser gerado para a eternidade. E assim acontecerá com tudo bem. Nós que temos. Agora, com relação à pré-existência de Jesus, eu acho a heresia mais perigosa do mundo você negar a pré-existência de Jesus. Além de negar a divindade dele, negar a sua pré-existência. Jesus ora ao Pai quando ele vai ressuscitar Lázaro. E ele fala, Senhor, glorifica-me tu com a glória que eu tinha contigo antes de vir ao mundo. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha a situação que eu estou agora. Ele é superior a Abraão.
Isso aí está falando... Não concordo, não concordo. É que Deus seja 3, admiro muito a Luana, mas também não estou concordando com essa ideia do Isaías de que Cristo veio aqui a existir aqui. Mas olha só, Juca, presta atenção. O que você afirma não entra em contradição comigo, por quê? Não, vai ser o seguinte, só, presta atenção, eu vou fazer um debate com a Luana Sim. e depois eu quero um debate com o Isaías sobre essa questão. Tudo bem, mas olha só, meu Deus. porque essa questão... Não, eu não corro, não vai pensar que... Juca, eu não tenho 5 Bíblias na minha casa para correr de ninguém, não. Essa questão da preexistência, ela é secundária. A Luana, ela é secundária, a questão da preexistência de Cristo. Negar a ressurreição dos mortos, que é a maior heresia que os muçulmanos fazem. Porque Paulo fala que a esperança de todo cristão é a ressurreição dos mortos. Então, quando você nega que Jesus ressuscitou, que ele é o Messias, que ele está vivo hoje, aí sim é a heresia. Agora, dizer que Jesus passou a existir no ventre de Maria, não quer dizer, isso aí não é heresia. De maneira alguma. Isaías, negar a humanidade de Jesus... Olha só, deixa eu te dizer o que a Bíblia fala. A Bíblia fala de João Batista, né? Fala que ele veio para preparar o caminho. Se João Batista era menor do que Cristo e ele veio, quando você diz que a pessoa veio, ela não surgiu, ela não nasceu, não foi criada, ela foi enviada para preparar o caminho. Então, automaticamente, Cristo também veio, foi enviado para cá. Não tem lógica Cristo de ser maior do que João Batista. Vir inferior a João Batista. Olha só, quando fala que João Batista veio, significa que ele foi enviado para a sua missão. Ele passou a ser enviado. Ele nasceu, está lá descrito o nascimento de João Batista, tá? Ele não existia antes de nascer. Ele passou a existir ali, João Batista. O próprio Cristo fala assim, e esse aqui não é Elias encarnado? Não, olha só, mas aí não. Ele fala que, aí a Bíblia explica que ele veio no poder espírito de Elias. Ele não é a reencarnação de Elias. Não. Ele vem como... Isaías. Ele não é a reencarnação de Elias. Alguém veio, olha só. Um amigo veio à minha casa. Ele não estava, ele não surgiu. Ele veio de algum canto e aventou minha casa. Já em fase adulta, Juca. Em fase adulta. Quando João começa... Quando João se manifesta em Israel... Eu vou botar os versículos aqui para você ver. Ele vivia no deserto, se alimentando lá, em oculto. Gafanhoto e mel, sim, concordo. No anonimato. Quando ele se revela a Israel para a sua missão e passa a batizar, realizar o batismo, aí que ele vem. E Isaías, a própria Bíblia diz que ele conhecia Cristo. Olha só, quando ele fala que não a prima, se não me engano, a prima de Maria, acho que é prima dela, vai ter com Maria, que escuta a voz de Maria, ela diz, a criança em meu ventre deu pulos de alegria ao ouvir a tua voz. Como é que uma criança dentro do ventre vai se alegrar pela voz de outra mulher se essa criança não souber que ela é abençoada? Ele foi cheio do Espírito Santo já ali. O texto já diz isso. Ô, Luana, você acredita que João Batista estava vivo antes de nascer? Também? Eu acredito que até a gente estava vivo nessa porra. Imagine João Batista e Deus. Então me diz. Todos nós, olha só, eu vou bater a real aqui, dou a quem doer. Todos nós somos anjos em carne. É a maior verdade que tem na Bíblia e é tudo que os pastores escondem. É a maior verdade. Deus não erra. Deus não vai criar anjo, não vai criar humano para depois o pessoal ficar, os humanos são melhores que anjos, os anjos são melhores que os humanos. Não. A criação perfeita é anjo. Já que não tem sexo... Ô, Juca, faz um favor, bota um texto aí, por favor. Você pode botar um texo aí para mim? João... Isaías, tu precisava botar um texto também. Ô, Isaías, tu tem que falar mais perto do microfone, porque eu já aumentei teu microfone e tua voz está cortando e a gente não te escuta. E aí o pessoal que está assistindo a live também não está te ouvindo direito, tá? Só te avisando. João 1, versículo 15. João 1, versículo 15. Um pouco melhor do que os anjos. Cara, porra, é foda, bicho. Me desculpa, tá lá, pô, tá na Bíblia. Aonde, porra? Nós oxidamos, nós morremos, os anjos não oxidam, não morrem. Ué, mas anjo não precisa de sexo. Sabia que sexo é bom, mas causa tanto problema, tanta briga de casal, tanta separação. Mas, ô, Juca, então como é que você fala que os homens são... Bota lá, João 1,15. Menor do que os anjos. Menor? Olha, tudo bem. Nisso aí, esse é um argumento bom, tá, Juca? Com relação à questão da preexistência do ser humano. Por quê? É plausível? Sim. É possível? Talvez. Mas a gente tem alguns textos aí que colocam em dúvida essa questão.
João 15, lê aí. É esse aqui, será? Ó? Eu não peguei a Almeida. Geralmente eu gosto de pegar a Almeida. Ó. É João, João para Batista de falando vocês, de Jesus. Estou contente por não ter estado lá. Para que vocês Não, desculpa. João 1,15. Você botou 11. Tá. Pronto. A Almeida corrigida. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Pô, esse aqui foi foda, viu, Lana? Acabou. Jesus era antes. Presta atenção, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Olha só, ali diz, o que vem após mim é antes de mim. Ele está falando do nascimento dele ou do ministério dele? Oh, Jesus. Ele está falando antes de eu nascer? É isso que ele diz? Ó, o que óbvio. Não, óbvio não. Ali não está dizendo nascimento. Ele é antes de mim. Ele não está dizendo ele nasceu. Ele está dizendo ele é. Ó, antes de mim é antes da minha manifestação. Lê o 31. Lê o versículo 31 lá. O 31. Lá embaixo. Aqui, olha, só tem até o 20. Só tem até o 20. Cara, 28. O versículo 31 nem nega nada do que está dizendo aí. Ele era antes de mim. O versículo 31 diz: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. E daí? Ele veio preparar o caminho da manifestação do Senhor. Não, aí no 30 vai dizer que vai repetir o versículo 15. O versículo 15 repete no 30. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim. Que foi primeiro do que eu. Olha lá. Ele antes de mim. Antes de mim. Luana, o 30. Ô, Juca, bota na tela aí. Sim, querido, ele veio como homem. Eu botei na tela. O 30, tá na tela bota aqui. O 30, o versículo anterior. O versículo... Não, tava aí já. É só subir a tela. De 31 ou 30? Não sobe a tela porque ele abriu só o versículo. Ah, tá. 30, né? Isso. Esse 30, ele vai explicar o 15. Ali ele fala que vem um homem. Olha lá. Este é aquele que eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim. E é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Isaías, aí tem aqui assim, ó, porque foi primeiro do que eu, mas João Batista nasceu primeiro que Jesus. Como é que pode ser isso aqui? Não, então, é porque não está falando de nascimento. Depois, ó, no versículo 31, está falando da preexistência dele. Não, olha só, quando João... Ai, meu Deus do céu, deixa eu explicar. O 31, bota o 31 junto, 30 e 31. Bota os dois, cara. Não precisa ir para o Google. Não, clica ali, ó, no João 1. Ó, clica ali no João 1 azulzinho. Isso. Agora vai lá para baixo. Isso. 30, vamos ler o 30 e o 31. O 30 diz: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, olha só, é um homem, que é antes de mim. Porque foi primeiro... Mas Jesus nasceu depois de João Batista. Deixa eu explicar, Juca. Calma. Olha só. Após mim vem um homem que é antes de mim. Não está falando que nasceu antes dele, é diferente. Não está falando isso. Que é antes de mim porque foi primeiro do que eu. Tá? Agora o 31. E eu não o conhecia. Ele não conhecia ele. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. O que João está falando é do ministério. Quando João se revela a Israel, ele se revela primeiro. João Batista, primeiramente, ele se manifesta, todo mundo pensa que ele é o Messias, tá? Se você ler esse texto todo, ele quer defender que Jesus é superior a João Batista, que João Batista não é o Messias, sendo que mas o texto entra em contradição, já que João Batista começou o ministério primeiro, Jesus começou o ministério depois. Ele está falando assim, João Batista começou o ministério primeiro, mas Jesus era superior a ele antes dele. Tipo assim, Jesus já estava vivo, já estava em algum lugar
quando João Batista começou o seu ministério. Meu Deus, olha só. Aí faz uma confusão, Isaías, porque Jesus era mais novo do que João Batista. Mas ele era superior, cara. Ele já era o Messias. Jesus era o Messias já profetizado. Como se ele não existia? 6 meses ele existia. Antes, quando João começa o ministério, Jesus já existia. Não, estou falando antes dele ser gerado. Não. Ali João Batista foi gerado. Ali não está falando de nascimento nem de geração, tanto que ele fala, vem após vem um homem que é antes de mim. Um homem. Se Jesus era homem... Peraí, deixa eu falar uma coisa. Existe uma diferença entre a palavra existir, existe, ou é, tá? Não, o verbo existir, por exemplo, quando eu digo Deus existe, tem um peso muito, muito menor do que se eu disser Deus é. Mas porque implica a eternidade, porque existir, uma pessoa passa a existir a partir de um momento. Mas Deus é. Tanto que Jesus, ele fala o tempo inteiro, eu sou. Interessante que João Batista fala, ele é antes de mim. Sim. Então, mas antes de mim não porque quer dizer... Ele não tem princípio. Não. Ele não está falando antes de eu nascer. Ele está falando antes de mim, antes da realização que João faz. Quando João se manifesta a Israel, ele passa a ser conhecido como um profeta que batiza, ali o início do ministério dele. Então, João Batista fala, esse aí é antes de mim, que significa o quê? Apesar de eu ser o profeta, reconhecido e tal, Jesus, ele já é superior a mim bem antes. Antes de tudo, ele é superior. Antes de tudo, muito bem. Antes de tudo. Antes da criação. Nele foram criadas todas as coisas. Aqui em João 1, João Batista está falando de Jesus. Aqui em João 1, ele testifica de Jesus. A gente está lendo aí João 1. Nós estamos lendo o texto que você nega. Eu tô falando, que ele esteja se referindo a Cristo. Quando João Batista, quando João Batista testificou dele, olha aqui, João Batista testificou dele. Só que aqui, dele quem? Do verbo, ou então da palavra, já que tem um outro herege aí que gosta de falar, não, aqui botaram um verbo porque é uma palavra masculina para poder achar que era de Jesus que estava sendo falado. Em João 1, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá bom, eu tenho a Bíblia italiana aqui, e que eu tenho aqui a versão, e tá escrito, ao invés de verbo, tá escrito palavra, ou parola, né, em italiano. No princípio era la parola, era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. Ele vai falando de Jesus. Jesus é a palavra. Vai ler Apocalipse, capítulo 19. Jesus, ele está escrito nele, palavra de Deus. Olha aqui, Aí ele fala João Batista testifica dele. Quem? Da palavra. A palavra que era Jesus desde o princípio. Apocalipse 19, 13, ele é a palavra de Deus. Eu estou numa situação agora extremamente complicada. Eu não concordo com a Luana a respeito que Deus seja 3, mas não concordo com essa é a primeira vez que eu escuto isso, que Cristo é um ser humano. Não, mas como é que ele morreu chocado ser humano, Juca? Como é que ele morreu na cruz? Como é que ele foi torturado? Não, mas ele morreu na cruz porque ele resolveu estar... Porque ele veio como homem. Ele veio como homem. Ele veio como homem, então não era homem. É uma casca, a Bíblia sempre fala que isso aqui é uma casca. Se isso aqui não fosse uma casca, os demônios não podiam ter entrado dentro daquele rapaz. Agora o Juca está dizendo que nós somos como Jesus, então. Também concordo. Mas é claro que nós somos como Jesus, a gente só não tem a Na ressurreição, nós seremos como ele. Na ressurreição, ele promete que ele foi plantado primeiro para poder colher outros filhos para Deus. Por que a gente não poderia ser igual? Mas nós somos chamados filhos de Deus através dele. Você acha que quando Jesus era homem, ele era Deus também? Olha aqui, por que eu acho que Deus ele é sempre eterno, onisciente, onipresente, onipotente, atemporal, vindouro, perpétuo, e aí vai indo, né? Veja só. Todavia, para nós, há um só Deus, tá? Mesmo que aqui esteja no plural, tá?
o verbo afirma aqui que dentro dos deuses há um só. O Pai, ainda há uma afirmação aqui depois, o Pai. De quem é tudo, que tudo pertence ao Pai, tá? E para quem nós vivemos, todos que vivem, vivem para Ele. E um só Senhor, olha só aqui as coisas se colocando, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. No meu pensamento, é lógico que o debate é dia 7, mas aqui eu acho que há uma hierarquia lá no céu. Há uma hierarquia, como em todos os reinos da terra, há hierarquia. Então lá é uma hierarquia. Então, eu estou até abismado agora, que foi a primeira vez que eu vi que Cristo... tem esse pensamento mesmo, que Cristo é um ser humano? O pessoal pensa mesmo nisso? Existe essa linha de raciocínio? Ô, Juca, olha só, vamos lá. Se Jesus não é homem, ele é o quê? Fala para mim. Ele é... Olha só, o que é que eu penso? Eu penso que é o seguinte, que Cristo ele não é separado da criação, ele se destaca entre a criação. Pô, então ele é um homem, cara. Pô, criação... Mas como que ele é homem? Por que Deus teria que anunciar o nascimento de um homem comum? Qual o problema? Não é um homem comum. Aí não, aí você já está mudando a situação. Ele é um homem. Se ele é homem, ele não tinha nenhuma divindade. Olha só. A divindade está na autoridade dele. Essa responsabilidade, Isaías, ela era tão grande que não poderia ficar na mão de uma criatura que estava surgindo. Seu. É um pressuposto seu. Olha só. Jesus. Pressuposto não. Jesus Cristo veio fazer o quê? Ele veio salvar a raça humana. Mas aí que tá. Olha só, ele é um homem criado por Deus. Adão não foi criado por Deus. Todos somos homens criados por Deus. Exatamente. Mas a Bíblia diz o quê? Que o que vale não é a carne. É o espírito, é a essência. Beleza, mas olha só, vamos lá. O que o anjo disse para Maria? Descerá sobre ti o Espírito Santo e te envolverá. O poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Sim. E aquele que há de nascer em ti será chamado Filho do Altíssimo. Ali que Jesus é criado. Jesus é criado. Meu Deus. É claro, Isaías. É criado. Jogasse Cristo lá do céu na terra como um boneco. Aí Cristo já adulto. Vamos lá, Luana, no Salmo 8 não diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos? Isso é criação ou não é? E a Bíblia não diz que Jesus ele se humilhou à forma de homem. Ou seja, ele decidiu vir e ele diz, eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. Mostra Jesus lá no Antigo Testamento, onde ele está. Olha só, eu já discordo um pouco disso. Vou deixar isso aí para terça-feira. A gente é criado um pouco inferior aos anjos, porque nós estamos aqui para pagar alguma coisa. Cristo vem ensinar a gente como a gente deve agir para se salvar. Já que ninguém pode dizer que o ser humano não seja anjo. O que é que tem lá no Éden? Adão e Eva morriam antes de comer do fruto proibido? Alguém pode provar isso dentro da Bíblia? Pode, Isaías, provar isso dentro da Bíblia? Como é que é? Você pode provar que Adão e Eva morriam antes de comer do fruto proibido? Antes de comer do fruto? Não tinha como morrer, porque a morte entrou depois do pecado. Então eles eram atemporais. Quem é que é atemporal? Sim, mas é atemporal? Os anjos e Deus. Como é que Deus vai criar dois seres humanos, já que Eva é um clone de Adão, só que com órgãos genitais femininos para gerar a prole? Isso é um fato, certo? Porque dentro da medula óssea das costelas é possível usar para clonar as coisas, tá? Então ela é um clone de Adão com órgãos genitais para poder gerar a prole. Então automaticamente os dois não morriam. O que é que isso quer dizer? Os olhos de Adão conseguiam ver a Deus, estar com Deus, falar com Deus. Adão não ia morrer, Eva não ia morrer. Se eles tivessem obedecido ao Pai, o Pai ia ensinar eles, e quando eles conseguissem graça, eles seriam levados para o céu, como foi Enoque e Elias. Enoque e Elias foram tão justos perante Deus, só um minuto, só para concluir, foram tão justos perante Deus, que mesmo, Enoque, mesmo antes da vinda de Cristo, Deus o retirou da terra, porque ele conseguiu graças aos olhos do Pai. Não, só falta ele dizer que Enoque morreu. É foda, né? Mas aí eu tô só dizendo. Então, veja só. Então, quando eu digo que a gente é anjo, eu não falo desamparado, não. A palavra tem várias passagens. Se eu for pegar a pasta aqui, a gente começa um debate que vai virar à noite. Porque a palavra ampara isso. Porque aqui, Adão e Eva não iam morrer, eles eram atemporal. Eles seriam educados por Deus, depois seriam recolhidos.
Juca, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, o que Deus fala? Que não comam da árvore da vida e vivam eternamente. O que é determinar a vida eterna? Ser atemporal não quer dizer que você é sempre eterno. Sempre eterno só Deus é. Sempre eterno. A palavra sempre eterno não é usada para Cristo, não é usada para os anjos, não é usada para Adão e Eva ou para a raça humana. Só Deus é sempre eterno. Ele está antes do princípio. E ele estará lá depois do fim. Deus é eterno, isso aí, Deus é para sempre. Não, Deus não é eterno. Deus é sempre eterno. É pior do que ser eterno. Também. Pois é. A eternidade é um presente dado por Deus. Ser sempre eterno, Deus não pode dar isso. Olha só, deixa eu explicar aqui a coisa. Ser sempre eterno, Deus não pode dar esse presente. Porque as coisas passaram a existir depois que Deus resolveu criar. Ele pode dar a eternidade a partir da criação. Sempre eterno, nem Cristo, nem anjo, nem demônio, nem humano pode ser sempre eterno. Porque Deus não foi criado, não foi gerado, não surgiu, não apareceu, não veio. Ele sempre esteve lá. A palavra sempre eterno só pode ser aplicada a Deus, ao Pai. Agora sim, lógico que eu acredito que Deus é absoluto. Mas se Deus for 3, então os 3... Isso aqui eu estou defendendo o ano, estou só dizendo. Aí os 3 seriam sempre eterno. Aí poderia ser aplicado. Mas a palavra sempre... Eternidade é algo dado. Não, então, aí agora eu quero... Ô, Juca, mostra para mim onde está escrito que só o Pai é sempre eterno. Onde é que está escrito isso? Não está escrito diretamente, mas fala que o Pai não surgiu, não nasceu. A Bíblia fala que ele não apareceu. Olha só, o que ele mesmo fala em Jó. Quem antes vem a mim para que eu a eles possa retribuir? Por acaso tenho eu pai e mãe? Sim, isso aí tá certo, Juca. Isso aí ninguém vai ter se o próprio Deus está dizendo que não veio ninguém antes dele, ele sempre existiu. Mas o problema é que a Luana acha que Jesus também é assim. Jesus também sempre existiu. Eu tô numa merda aqui. Nesse ponto eu discordo com a Luana. E nesse negócio de Cristo aí ter sido... Porque olha só, vamos lá. Você vai discutir comigo. Olha só, Ju. Eu creio que Jesus passou a existir como homem. Você crê que ele foi criado no início da criação. Não faz muita diferença em relação à Trindade. Do mesmo jeito é a heresia contra a Trindade. Mas aí é muito confortável falar isso. Me poupe, tá, Isaías? Claro. Me poupe. Você falar que Jesus não existia antes de ser gerado no ventre de Maria. Vamos me dar um copo d'água, por favor? É o pior absurdo que eu já vi na minha vida. Não, mas olha só, o que importa para nós? Pelo amor de Deus, para. Dele como homem e saber que aí a Trindade que é heresia, tomar banho. Claro. A Trindade é heresia por quê? Na verdade, não é heresia porque a igreja determinou que é verdade. Então, a gente tem que obedecer. Agora, não, o que determina o que é verdade é isso aqui. Não. Olha só, mas a Bíblia isso não aqui que determina. É isso aqui que determina, não é a igreja. Não. Mas é isso aqui. Você relativiza o texto. Na hora que Jesus fala que ele é superior... Você relativizou o texto de João falando que Jesus é antes dele. Olha só, você relativizou. Não, porque... Luana, João Batista não disse que era antes dele nascer. Não era isso que ele falou. Ele falou aqui como não, filho? Ele é antes de mim, ele é antes de mim. E Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí Jesus estava falando do que, então? Beleza. O primogênito da criação. Então fala para mim. Primogênito da criação. Você mesmo explicou muito bem o que é primogênito da criação. Eu expliquei dentro da minha forma de pensar. Tá certo. Jesus tem a primazia sobre todas as coisas. Sim, mas ele não é o primeiro criado, porque ele pertence. Você conhece João 3,16, né? Sim. Então, ali diz que Jesus é unigênito. Sim. Ele é único dentro da criação. Então quer dizer que ele não é o primogênito, ele é unigênito. O primogênito, ele significa que Jesus ele tem a primazia, a autoridade sobre toda a criação. Luana, ele é o primogênito, significa que dentro de toda a criação, ele é o primeiro. Nós vamos seguir a ele. Não. Os irmãos... Ele não foi o primeiro criado. Ele não foi o primeiro criado. Você está dizendo que ele foi criado no ventre de Maria. Muita gente acredita que Lúcifer é o primeiro. É Lúcifer não, olha só. Não, peraí. Como que Jesus vai ser o primogênito? Peraí. Como que Jesus vai ser o primogênito se você acha que Jesus passou a existir no ventre de Maria?
Porque ele é o primogênito dentro da criação. Então pronto. Deixa eu falar. Dentro da criação espiritual. Quando ele ressuscita para a eternidade, olha só. Então, ele existia antes de... Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Há uma nova criação realizada por Deus por meio de Cristo. Porque ele é o primeiro nesse sentido. Bota aí, ô Juca, Romanos 8, 29. Você vai ver o que significa. Romanos 8, 29. Isso. Tá vendo como é que se contradiz essa doutrina de que Jesus não existia antes? Mas ele existia antes, mas só a ideia, o projeto dele. Porque antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito é o primeiro filho. Sim, porque através dele nós nos tornamos filhos de Deus. João 1, versículo 12. Ele é o primeiro filho. Ele é o primeiro João... filho. Como é que você diz que primogênito não significa primeiro filho? Não, olha só, tá vendo como é que você se contradiz? Você mesmo explicou o que é primogênito. Depois, para corroborar a tua ideia, você agora muda o significado do primogênito. Eu que não era o primeiro a ser criado no início do mundo, mas significa assim, que ele é o primeiro dentro da criação que se torna filho. Por meio da natureza, quando ele ressuscita. Como que aqueles que nasceram antes de Jesus poderiam ter esperança de ser salvos se Jesus nem existia? Ai, meu Deus do céu. Jesus não existia. E você acha que Jesus salvou antes de vir à Terra? Ele salvou, Luana? Jesus veio à Terra antes de ser homem? Aqueles que esperavam o Messias e aqueles... Jesus aparece muitas vezes no Antigo Testamento. Mas ele salvava lá? Vamos lá. João 1, versículo 10. Juca. Vou colocar agora. João 1, versículo 10 em diante. Pronto. Versículo 10 em diante. Aqui, ó. 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Não. João 1, do 10 para frente. Do 10, clica no João 1, 10 ali, ó. João 1, 10 ali, azulzinho ali. Ó. Isso. Lá no versículo 10 a gente lê o restante. Vai lá embaixo. Sobe. Vai no versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Está falando só o Luiz Estrela? Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Peraí, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: quem vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aqui do versículo 1 até o fim, ele está falando de Jesus. E como que nós nos tornamos filhos de Deus? Através da fé nele, porque a fé em Jesus que salva. Certo? O homem que morreu lá na cruz, ressuscitou a partir dali. Que a partir da morte e ressurreição de Cristo, que começou os homens, por meio do Espírito Santo, né, nascerem do Espírito e se tornarem filhos de Deus. Não é verdade? Tá vendo? Tá vendo, Juca? Você sabia, Juca, que eles negam que esse texto de João 1 está falando de Jesus? Eles dizem que esse verbo ou palavra não é Jesus. Eu não estou negando.
Não, isso aí é a interpretação Porque do agora Flávio. ele não tem como negar mais. Por quê? Porque se você lê o texto inteiro, você não tem como correr. Luana, a interpretação do Flávio Gilberto é de que o verbo seria a palavra da criação. Eu não concordo. O verbo é Cristo, sim. A diferença é que... Bom, se o verbo é Cristo, como que nele foram criadas todas as coisas foram feitas por ele, sem nada do que, sem ele, do que foi feito se fez. Peraí, se ele não existia antes, como ele estava com Deus no princípio, e ele era Deus, e estava com Deus? Como é que é isso? Porque você tem que pegar... Então, peraí, se é Jesus, você não pode negar que ele estava no princípio com Deus na criação. Esse princípio aí não é da criação. Como não? Tá? Esse princípio é o princípio do Evangelho de Cristo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Agora, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando Paulo diz que Jesus é o poder de Deus... 1, versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos. Já vai, deixa eu só ler isso aqui, ó. Eu tô entre a frigideira e a caçarola. Não, se a gente for combater a trindade, eu tô com o Juca. Não, agora, Isaías, olha só, olha a minha situação. Na trindade, nessa questão de trindade, já que eu não acredito, eu estou contigo. Mas nessa questão de Cristo ser homem, eu não estou contigo, não, estou com a Luana aí. Eu sei, Juca, mas só que nem você e a Luana concordam muito nisso, sabe por quê? Porque você acredita que Cristo e todos os homens são iguais preexistentes. Ou seja, mas é claro, olha só, se Deus é onisciente, por que ele vai criar uma raça de anjo e depois vai criar uma raça de ser humano que morre, que adoece, que é frágil? Está escrito por que lá, você não defende? Isso aí é indiferente. Deus pode fazer o que quer. Isso aí ele faz o que ele quiser, cara. Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Mas por que eu, que sou Deus, que já tenho a consciência de criar a criatura perfeita, vou criar depois uma criatura imperfeita? Por quê? Agora eu vou te explicar. Eu vou te falar por quê. Porque ele criou os anjos. Mas Adão não era imperfeito. Não, peraí, Luana, deixa eu só rapidinho. Sim, mas ele criou os anjos, não é? Isso aí. Porque nós perdemos o direito à perfeição. Então a gente está no resgate. Ô, Juca, ele criou os anjos, não foi? O que aconteceu? Teve alguma rebelião? Alguém se... Por causa do livre-arbítrio. Isso. É algo dado por ele. Ele não continua atormentando. E contra o livre-arbítrio ele pode. Então, alguns anjos... O Satanás pode morrer, Juca? Os demônios podem morrer? Satanás pode morrer? Vai ser destruído, sim. Eu sei, mas agora... ele não. Tudo bem. Mas agora não. Ele fica só atormentando a vida dos outros, não é? Então, não, o que Deus fez? Não. Ele não está atormentando, não. Ele não está atormentando. Já quem está atormentando... Mas aí os demônios não está, não. E a maldade aí que acontece no mundo? Não, olha só. Quem tentou Jesus lá? Não foi o diabo? Esse é um grande erro, atribuir todos os erros da humanidade. Não estou falando todos. Eu estou falando todos. Quem tentou Jesus no deserto? Não foi o diabo. Quem tenta é ele, né? Isso. Ele é o pai da mentira. Olha só, agora, se ele é considerado o pai da mentira, ele enganou aí quem? Você pergunta para mim, já tem essa parte. Aí você pergunta para mim, por que Deus criou o homem mais fraco que os anjos? Por que será? Porque ele criou os anjos, o que aconteceu? Isaías, os anjos com todo o poder, ele criou a gente mais fraco do que os... Ele criou a gente mais fraco do que os anjos para a gente mostrar o nosso valor. Só volta para o céu quem morador do céu era. Não, mas você não volta para o céu. Ele vai para o céu, cara. Ou vai morar com Deus, ou sei lá. Eu acredito no novo céu e nova terra. O Apocalipse, ali. Né? Então, olha só. Muitos têm que nascer para que o fim possa acontecer por causa dessa frase. Olha só, outra coisa aqui, ó. É dito que o grande dragão, a antiga serpente, né, com a sua cauda, arrastou a terça parte de estrelas ou de anjos do céu, se você quiser assim interpretar melhor. Olha o que é dito. Se é dito que a quantidade de anjos no céu é quase que infinita, lógico que deve ter um limite, mas ninguém sabe. O que é dito para Abraão? A tua descendência, Abraão, será maior do que os grãos de areias do mundo. Será como as estrelas do céu. Como as estrelas do céu, maior do que os grãos de areia do mundo. Automaticamente há uma quantidade de pessoas para nascer. Se vocês olha só, Juca, com relação a essa questão das estrelas,
sim, a gente pode até fazer uma associação, né? Ou seja, os filhos de Deus, aqueles que serão salvos, né? Será o mesmo número daqueles que são os anjos do céu, né? É muito. Porque Jesus diz, o Senhor fala para Abraão, a tua descendência será numerosa como, ou seja, uma comparação. Ele está dizendo que será numerosa da mesma forma que é as estrelas do céu. Não está dizendo que são as estrelas vindo como homem. Né? Então, não sei. Ali ele está falando, eu não estou comparando os homens às estrelas, é diferente. Não, eu acredito até que seja possível, tá? Eu acredito que seja possível essa questão da presença, só que é muito vago. Eu tive uma discussão com o Samuel Benini, porque o Samuel Benini acredita também que a gente é anjo, mas ele acredita na semente da serpente. Eu não tenho nada contra isso, mas eu não acredito na semente da serpente. Eu acredito que isso aqui é um local de redenção. Sabe como é que eu acredito que funciona essa coisa? É muito simples. Ou você tenta se salvar aqui, ou você usufrui do livre-arbítrio do jeito que você quiser. O que vai sobrar no final para você é o seguinte: não tem inferno. O que tem seria o Tártaro, o local de tormento, mas isso não é eterno, já que Deus não se compadece do sofrimento de ninguém. Então saiba, o que vai acontecer é o seguinte: ou tu se salva, ou você será destruído eternamente. Já que habitamos no corpo ativo de Deus. Não tem universo sem Deus. Por que nós não podemos ver a face de Deus? Porque Deus está acima do poder, está acima da matéria, está acima da luz. Não pode. Se a gente se aproximar demais de Deus, a gente é destruído automaticamente. Eu penso que nós vivemos na periferia de Deus. E Deus usa Cristo como mensageiro, usa outros anjos como mensageiro, aparece de certas maneiras, e ele fala para a gente como um Deus pessoal, porque nós que somos criaturas aqui precisamos desse Deus com aparência humana. Nós é que precisamos, não é ele que precisa, é nós que precisamos. Entendeu? Ele não precisa. Então, é o que eu digo, isso aqui é um gigantesco resgate. Eu estou em paz espiritual, galera. E eu, sinceridade. Então, assim, olha só, não concordo com semente da serpente, não concordo com Deus 3 em 1, não concordo com esse Cristo aí que nasceu como humano. É muito fraco. Já que Cristo é um dos 3. Não, mas Juca, olha só. São vários temas ao mesmo tempo. Né? Eu não posso nem fechar com a Luana, porque eu me ferro. Não posso fechar com Isaías. Não, eu estou entendendo que você não concorda. Juca, eu estou entendendo que você não concorda com o Cristo homem, porque você acredita que todo ser humano é um ser espiritual pré-existente. Mas é verdade. Cristo não seria diferente. Mas é verdade. Que sentido faz essa vida? Não é verdade, não. Você acredita sim. Eu não. Está na palavra. A gente pode ter um debate, eu mostro dentro da Bíblia isso. Não. Então aí me prova que Adão e Eva morriam antes de comer o fruto. Me prova que eu me calo. Me prova que Adão e Eva morriam antes de comer o fruto proibido. Ué, mas isso aí não quer dizer que ele existiu antes de nascer, cara. Ora, porra, por que Deus vai criar 2 seres humanos que não morrem? Quem é que é atemporal? Deus, os anjos e Adão e Eva. Mas sabe por que eles morreram? Sabe por quê? Eles não tiveram mais acesso. Não, mas eles morreram porque desobedeceram ao Pai. Quando os anjos desobedeceram a Deus no céu, foi feito o quê? Não, olha só. Eles não morreram porque não tiveram mais acesso à árvore da vida. Porque eles quer dizer, você está me dizendo que eles comiam a árvore da vida? Não estou falando que eles comiam. Não. Sim, mas a morte entrou no mundo, o pecado gera morte. Foram criados atemporal, perder essa qualidade. Mas a morte não só física, a morte espiritual. Porque por isso que Deus tirou eles do jardim, para não terem mais acesso à árvore da vida. Eles não morriam. Olha só, Luana, dentro do jardim, eles não o que Deus falou, Luana? Nem morte física, nem espiritual. Não, eles estavam sendo educados por Deus. Deus toda tarde vinha a ter com Adão. E aquilo ali era um tipo de educação, de passar as coisas. Mas se os próprios anjos tiveram livre-arbítrio para desafiar a Deus, o livre-arbítrio é a coisa mais poderosa dada por Deus a nós. Porque tanto os anjos como os humanos podem desafiar a Deus através do livre-arbítrio. Já que a minha palavra não volta sem causa e efeito. Então, assim, enquanto não me provar que Adão morria dentro do paraíso, a gente é anjo. Sim, mas eu vou te provar agora, olha só. Me prova aí que eu quero ver. Onde está na Bíblia isso?
Não, mostra aí. Eu te compartilho essa tela aí que eu te mandei, rapidinho. Eu te mandei uma tela aí. Vai lá. Só para você ver. Olha só. Certo. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. O que significa isso? Que a eternidade do homem e da mulher estava relacionada à árvore da vida. Não, peraí. Aí diz que Deus não poderia interferir na eternidade deles se eles tivessem acessado a árvore da vida, já que a eternidade tem que ser algo concedido por Deus. Aí eles iriam usurpar isso sem o consentimento de Deus. Então Deus diz aí, ó. Exatamente. Saiam, Juca, olha que interessante. Sem o consentimento. Então, olha que interessante que o Juca falou agora. Por quê? Porque Deus, ele não tirou Adão e Eva do jardim por um castigo, para castigá-los por causa do pecado. Deus tirou eles do jardim justamente para salvá-los. Porque se eles agora, com o pecado original, tivessem acesso à árvore da vida, eles viveriam eternamente no pecado, sem chance de ter redenção. Então Deus tira eles dali e agora promete a redenção para eles. E a árvore da vida, eles têm a promessa de voltar a ela, mas depois da ressurreição. Vou dar uma ropeada aqui, ó. Parabéns. Esse é o entendimento correto. Ou seja, foi por amor que Deus tirou eles do jardim. Tudo bem, Luana, eu concordo. Só que eu estou querendo demonstrar que o acesso à árvore da vida que determina a eternidade deles. Como eles mas saem, eles não tiveram, Isaías. Deus remove eles para que eles não sejam levianos e comam da árvore da vida eterna e vivam eternamente. Mas como é que eles vão viver? Deus. Aí eu te pergunto, eles iam viver eternamente em pecado? Mesmo depois do pecado? Se a morte é que o pecado determina a morte? Porque, na verdade, eles no paraíso... Mas então, o pecado ia determinar a morte espiritual deles, e eles iam comer da árvore da vida, eles iam viver eternamente no corpo, mas mortos espiritualmente. Eles não se arrependeriam. Olha só. Se eles tivessem a vida eterna, eles não iam se arrepender, porque eles não iam ter medo de nada. Já que Deus não ia destruir eles. Eles saindo do paraíso, aí que eles morrem. Por quê? Porque saindo do Éden, eles morrem. Da vida. Sim, claro, né? Claro, eles não comiam da árvore da vida. Eles não comiam. Isso aqui é a vida eterna. A árvore que daria vida eterna. Sim. Viver, olha só, viver é uma dádiva concedida por Deus. Viver eternamente é outra dádiva concedida por Deus. Sim. Vida eterna não quer dizer que você não possa ser destruído. Agora, pergunta, Juca, se eles estivessem no paraíso e não comessem da árvore da vida, ia acontecer o quê? Estariam vivendo. No paraíso. Estariam vivendo. Até conseguir graça aos olhos de Deus e ser arrebatado. Não, mas aí a árvore da vida eles iam que comer. Eles teriam que comer da árvore da vida. Não. Teriam que comer sim. Não. Olha só. Aqui, veja só uma coisa. Se eles comessem da árvore da vida sem o consentimento de Deus, seria leviano. Não, mas seria mais ou menos assim, Isaías. Seria mais ou menos assim. Tu bota um bolo de chocolate em cima da mesa e tu diz assim, Juca, tu pode comer dos bolos de laranja, mas o de chocolate tu não pode, porque tu não está preparado. Quando tu chega com a boca cheia de chocolate aqui de bolo. Eu não estou falando que é sem consentimento. Estou falando que deveriam comer da árvore da vida, porque o próprio Deus iria conceder isso a eles. Mas entendeu? Isso seria concedido depois que eles passassem pela educação, cara. Exatamente. Eles estavam em resgate. Não, exatamente. Então, mas se eles não tivessem errado comendo fruto proibido, eles não morreriam. Onde é que diz que a morte entrou no mundo? Onde diz aí que a morte entrou no mundo? Ela diz que, através do pecado, quer dizer, através da desobediência de Adão e Eva, ao comer, a morte entra no mundo. Então, quer dizer, existia a morte, mas a morte não estava acessível a Adão e Eva. Olha só, existia a morte não estava acessível a Adão e Eva. Depois que eles deliberadamente desobedecem a soberania de Deus, que é um direito dele,
de ter soberania sobre suas criaturas, sobre sua criação, a morte passa a entrar no mundo. Mas aí então, quer dizer, se a morte não existia, como alguém pode morrer se a morte não estava no mundo? Mas aí que tá, se eles não comessem da árvore da vida, eu acredito que eles não poderiam, iam ficar uma coisa assim. Mas eles não comeram, eles não comeram. Eles não comeram durante o tempo. Eu acredito que a árvore da vida... tem na Bíblia dizendo que eles comiam da árvore da vida? Não tá dizendo, eu não disse que eles comeram, estou dizendo que uma hora eles deveriam comer essa árvore. Mas seria dado por Deus. Isso, e essa dádiva seria dada por Deus. Eu acredito. Mas por quê? Porque mas aí, olha só, viver, entenda uma coisa, Isaías. Viver é algo dado por Deus. Viver eternamente também é algo dado por Deus. Entenda? Sim. Ninguém sabe o que aconteceria com Adão e Eva, mas se sabe que eles não morriam. Tem até um livro apócrifo que fala que Adão se suicidava e Deus ia lá e ressuscitava ele. Por quê? Porque é tu que eu quero para fazer a criação. O livro de Adão. Se matava direto e Deus ressuscitava e te acalma o coração, te acalma que você tem que viver e vai morrer fartos de dias. E nessa luta, Deus não perde. Até hoje, Deus não perdeu a luta. Só tem uma passagem da Bíblia que eu acho muito estranha, que foi um cara que disse que lutou com Deus, no caso, com um anjo de Deus, e disse que derrotou a Deus. Né? Mas é muito relativo isso aí. Talvez algumas... Não entendi. O que foi, Juca? Eu não sei se foi Jacó. Eu não sei, não lembro. Não, ele lutou. Jacó lutou com... Sim, lutou, mas não derrotou. Venceu. Lutou. É. Cansou, sei lá. Eu sei que ele passou a tarde... foi com o anjo de Deus, né? Eu acho que foi um anjo de Deus. Então, assim, tem algumas interpretações estranhas na Bíblia. Não estou dizendo que a Bíblia está errada. Eu vejo que algumas Bíblias novas tiram a palavra abismo e estão botando nada. E estão tirando a palavra círculo e estão botando globo. Isso é muita sacanagem. Realmente. Tem algumas... essas últimas versões novas aí são terríveis. Por isso que eu prefiro a CF, porque ela é mais fiel. Pois é. Aí, quando a gente diz que a Bíblia foi adulterada, não quer dizer que todos os textos da Bíblia não valem nada. Mas essas coisinhas sutil jogam as pessoas algo obscuro. Porque se a pessoa entende que é um nada é um local que não tem nada dentro. Abismo, quando a gente vê a etimologia, significa gigantescas profundezas de água, águas de profundeza. É por isso que a Bíblia diz, as fontes do grande abismo se rompeu. Que abismo é esse? As águas que estavam debaixo do oceano sob pressão. Então, rompeu as fontes do grande abismo, águas de profundeza. Então, a gente entende que naquela passagem, acho que é Pedro, né? Na água tu subsistia, da água tu foste retirada. A gente entende que o mundo vive dentro da água, que é uma terra plana dentro da água. Então, assim, essas passagens aí complicam muito. É por isso que, quando eu digo que o inferno não vai existir, é porque tem lá dito, eu não lembro aqui todas as passagens, não tem uma mente tão boa quanto da Luana. O inferno foi lançado no Lago de Fogo. A morte e o inferno. Vai ser destruído, então, né? Está entendendo? Então, assim, diz que Deus não se compadece. Só que aí esse inferno aí se refere ao Hades, ou seja, o Sheol. Então, é onde estão as almas daqueles que não são salvos, estão ali esperando. Estava o rico, quando Jesus fala do rico e do Lázaro, né? Então, vai ser lançado no Lago de Fogo. Só que o Lago de Fogo não é que o povo cai lá e, pum, acabou, é destruído. Porque eu acho que seria muito fácil também, né? Existem crimes diferentes. Você vai colocar todo mundo no mesmo castigo? No mesmo fim? Com certeza, eu concordo com isso. Eu acho que uma pessoa que vive 80 anos não pode passar a eternidade sofrendo, é injusto. Quer dizer, eu vivi 80 anos. Não, mas e também um estuprador não pode ter a mesma pena do que um ladrão de galinha, entendeu? Concordo que o estuprador tem que ter uma pena muito mais severa. Mas o que é que o próprio Deus fala? Que a morte, quando você morre, você paga praticamente... Aí alguma observação do que a gente vai passar. Quem está falando? Não, eu cortei o áudio do Isaías, que eu acho que ele está falando com outra pessoa, que estou ouvindo ali, enquanto ele fala lá. Estou ouvindo aqui. Eu falei, entrou alguém ali no lugar do Isaías, que é isso? Bom, já estamos com 2 horas. Olha como passa rápido, cara. Inacreditável. Gente, eu preciso ir dormir agora. Com certeza, eu entendo. Fica para o dia 7 nossa conversa. Espero que seja mais calma, tá? Certo? Vamos ver se o Isaías já parou de conversar. Com certeza. Mas aí a gente foca no tema lá e a gente organiza
né, coisinhas legais para ficar bem interessante. Então, o povo que tiver pergunta já vai jogando logo para a gente, antes para a gente poder meditar antes do dia, né? E na terça-feira, ó, tá bom? Vamos lá. Hoje eu ainda vou estar na Chave da Ciência, eu acho que é hoje, falando sobre gigantes, tá? Nem tive tempo de preparar aqui uma pasta, uma coisa. Mas tá aí, a Luana está se despedindo, tá? Depois agora aqui tá, a palavra passa para o Isaías, depois eu me despeço e fecho. Vou mudar até o nome da live. Vou botar aqui Valeu, aqui, porque... Valeu. Então, pronto. Então vamos despedir. Gente, obrigado a todos, tá? Tá com 2 horas e 2 minutos. Um beijo no coração, vamos ficando offline aqui.